Então, meu domínio está aqui representado. São todos os possíveis valores de x, excluindo o 3 e o menos 3. Tudo bem? Fala aí, pessoal, aqui quem está falando é o Matheus do Responde Aí. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre esboço de gráficos. Se você ainda não é inscrito no canal, tá de bobeira, desce a página, clica no botãozinho aí para se inscrever e aí você vai ficar a par dos próximos vídeos. Não esquece, galera, que na descrição desse vídeo tem um linkzinho para você baixar o resuminho da aula de hoje. Né? Hoje é bem legal o resumo porque aqui eu vou ensinar um passo a passo para você esboçar o gráfico. Se você seguir esse passo a passo, vai dar certo direto. E esse passo a passo está aí no resuminho totalmente gratuito. Beleza? Gente, a melhor maneira de a gente aprender sobre esboços de gráficos é com a mão na massa. Tá? Então a pergunta que eu faço é: como que a gente esboça um gráfico de uma função? E aí tem uma funçãozinha aqui, é um clichêzinho do tipo de funções que vocês vão encontrar, funçõezinhas que são frações, tem uns polinômios em cima e embaixo. Tá? E aí, quais são os passos que a gente vai fazer aqui? São 7 passos que aí, se você ir seguindo, tomando nota, marcando num gráficozinho, não precisa ser nenhum artista para fazer esses esboços, tá? Mas só você ir tomando nota, que aí o gráfico vai surgir, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente dá uma olhada no domínio, depois a gente vê a interseção com os eixos, vai marcar os pontos em que a função corta os eixos x e y. Dá uma olhada em simetrias. As simetrias vão ajudar a gente, às vezes, não preciso fazer o gráfico todo, faço só uma partezinha. E aí o resto eu completo por conta da simetria. As assíntotas, crescimento ou decrescimento, só agora começa a aparecer os termos com derivadas em si. Máximos e mínimos. E concavidade, ponto de inflexão. Se a gente marcar todos esses pontos, a gente já tem tudo para fazer o esboço da minha função. Agora eu vou fazer com essa minha funçãozinha aqui, essa fração aqui de polinômios, todos esses passos aqui com vocês, e a gente vai esboçar o gráfico. Show? Olha lá, a primeira coisa é o domínio. Como que a gente dá uma olhada no domínio? Galera, o domínio, a maneira mais fácil de você ver, é pensar em quais valores de x que vão dar problema na minha função. O que eu quero dizer com problema? É raiz de um número negativo, é dividir um número por zero, tá? Então a gente dá uma olhada nessas restrições aqui, e aí eu trouxe as principais, que são essas 3 aqui, que é o seguinte: numa fração, que é o caso nosso, eu não posso ter um número dividido por zero, né? Uma função aqui, por exemplo, esse x² menos 9 não pode ser igual a zero, tá? Essa já é a nossa restrição. E as outras estão aqui, se eu tiver uma raiz, o argumento ali não pode ser negativo, o ln, o argumento não pode ser igual a zero ou negativo, e por aí vai. No nosso caso aqui, o que a gente tem é que este termo aqui de baixo tem que ser diferente de zero. Para ele ser diferente de zero, eu tenho que x² menos 9 tem que ser diferente de zero. Passo o 9 para lá, x² é diferente de 9. E aí a gente conclui que o x tem que ser diferente de 3 e x tem que ser diferente de menos 3. Tá? Se eu botar 3 aqui, isso aqui zero. Se eu botar menos 3, isso aqui também zero. E aí dá problema. Tudo bem? Isso aqui é a única restrição que tem na nossa função. Tá? Não tenho raiz, não tenho logaritmo. Então, o meu domínio é qualquer valor de x excluindo esses caras aqui. E aí é legal a gente pegar lá o nosso esboço do gráfico e marcar aqui, ó, que no x igual a 3 e no x igual a menos 3, né, eu tenho uma bolinha aberta, ou seja, não tem valores de x, né, não tem valores da minha função para x igual a 3 nem menos 3. Tudo bem? Então, meu domínio está aqui representado. São todos os possíveis valores de x, excluindo o 3 e o menos 3. Tudo bem? Agora a gente dá uma olhada nas interseções com os eixos, tá? Interseções é quando a minha função vai cortar ou o eixo x ou o eixo y. O que a gente tem até agora é essa função. O nosso gráfico está com essa cara aqui. E aí, como que a gente vê? Olha, se a gente olhar a interseção com o eixo y, então a minha função vai cortar, por exemplo, o eixo y aqui, esse valor é quando x é igual a zero, tá? E aí a gente faz aqui, f de zero é igual ao quê? 0 dividido por 0 menos 9 dá menos 9. Isso aqui, 0 dividido por qualquer número diferente de 0, dá 0. Então, quando o meu x é igual a 0, meu y é igual a 0. E a gente tem o primeiro pontinho aqui que a gente conhece. Bom? Maravilha.
E aí o outro ponto é com o eixo x, é quando a minha função é igual a zero. Então eu vou ter que isso aqui, x sobre x quadrado menos 9, é igual a zero. Esse cara não pode ser zero, né? Então não olho ele. O único termo que pode ser zero é o x, né? Então o x tem que ser igual a zero. Só que aí x igual a zero, a gente já viu que quando x igual a zero, o meu y também é zero. Aí esse é o mesmo ponto. Então nossa função só corta o eixo y ou o eixo x neste pontinho que eu representei aqui, tá? Pode ser que apareça um problema para você que tem vários pontos, não tem problema. É só você dar uma olhada nisso aqui. Quando o corta o eixo y quando x igual a zero e corta o eixo x quando o y é igual a zero, ou a minha função é igual a zero. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora nas simetrias, tá? Vamos dar uma olhada agora nas simetrias. O que de simetria eu posso dar uma olhada? É se a função é par ou ímpar, porque aí eu já sei que a minha função para o x positivo ou é igual, ou então uma reflexão para o x negativo. E periodicidade, a função se repete a partir de alguns valores de x, tá? Uma olhada melhor nisso é isso aqui, ó. A paridade é isso aqui, né? Então, eu vou ter, se o meu f de x for igual ao f de menos x, ou seja, se eu trocar x por menos x, a minha função não mudar a cara dela, a minha função é par. E aí, olha só, quando a minha função é par, o que a gente tem é o seguinte, se eu consigo representar a minha função para esse lado aqui, por essa minhoquinha aqui, para o lado da esquerda, vai ser a mesma coisa, é como se eu tivesse um espelho aqui, um espelho bem aqui no eixo y, tudo bem? É a mesma representação, só que espelhada, tá? E agora, se a minha função é ímpar, o que é a minha função ser ímpar? Se eu trocar x por menos x, e aí a minha função ficar a mesma coisa, só que com o sinalzinho de menos aqui, por exemplo, aí como que a gente faz essa reflexão? A reflexão é o seguinte, primeiro a gente reflete para o eixo x, então, tá vendo essa figura aqui? Imagina que tem um espelho aqui. Aí a figura ia ser algo assim, né? E aí a gente pega essa figura daqui de baixo e reflete para o eixo y. Então o que eu teria aqui era isso aqui, tá? Aí a gente apaga essa do eixo x. Então tem que fazer duas reflexõezinhas, tudo bem? Isso ajuda, claro, a gente ganhar um tempo. Se eu sei o comportamento do x para cá, eu sei pro do x negativo, tudo bem? Eu, particularmente, quando é par, beleza, eu pego o x positivo, que é fácil representar o espelho. Agora, ímpar depende muito da minha função. Se for uma funçãozinha simples, algo desse tipo daqui assim, uma cobrinha assim, ou então um crescimento assim, tudo bem, é fácil. Agora, vai ter casos que a minha função vai ser vários pedacinhos. Aí eu não gosto, eu não tenho facilidade de fazer esse espelhamento aqui. Aí eu faço a função completa, como a gente vai fazer aqui nesse exercício aqui. Beleza? A outra coisa é a periodicidade, né? Na nossa função aqui não vai ter periodicidade, porque normalmente envolve funções senos e cossenos, mas eu achei legal a gente trazer aqui que a periodicidade é o seguinte, é um valor que se eu acrescentar o x, né, x mais 2π, por exemplo, a minha função volta a ter o mesmo comportamento. Aí eu sei que, por exemplo, se a minha função ela é assim até o período, ela vai se repetir, aí eu começo a repetir o gráfico, né? E aí é só ir completando. Eu só preciso estudar um pedacinho dela, tá bom? Então vamos olhar a nossa função aqui. Como que a gente faz isso? É só trocar x por menos x. Então o meu f de menos x, ele é o quê? Menos x em cima, embaixo eu tenho o quê? Menos x ao quadrado menos 9. Menos x ao quadrado, menos com menos dá mais. Então isso aqui é igual a menos x, em cima não dá para fazer nada. Embaixo eu tenho x quadrado menos 9. Olha essa função daqui. Essa função é exatamente a outra, só que com o sinal trocado. Ou seja, o meu f de menos x é igual a menos f de x. Isso significa que a minha função é ímpar. Então, se eu fizer do x positivo e der alguma coisa simples, eu só preciso espelhar, não preciso dar uma olhada nos valores negativos de x. Tudo bem? Próximo passo aqui são as assíntotas, tá? São valores que a minha função chega muito próximo, mas nunca encosta, tá? E aí eu tenho dois tipos de assíntotas, as horizontais e as verticais. Aqui tem um resuminho de como que a gente faz.
As horizontais, é só você tomar o valor de x tendendo ao infinito. E aí você vai ver qual o valor que a minha função se aproxima. Ah, deu 5, deu 3, deu 0. Essa vai ser minha assíntota horizontal. Vai ser o valor que a minha função se aproxima lá no infinito. Tá? Então, olha lá. Vamos fazer aqui, ó. Limite da minha função, que é x sobre x quadrado menos 9, né? Com x tendendo a infinito. Quando eu boto infinito aqui, se eu botar um infinito direto, dá infinito sobre infinito em determinação. Aí o que eu faço? Boto o maior grau em evidência nos dois. Né? Então, aqui x só dá para botar x. Embaixo eu tenho x quadrado, vou botar x quadrado em evidência. Isso aqui dá x ao quadrado, que multiplica 1 menos 9 dividido por x quadrado. Né? E aí eu corto, ó, x com esse x daqui. Quando eu tomar o limite de x tendendo a infinito, o que vai acontecer? Esse cara aqui fica 9 dividido por infinito, que tende a 0. Né? Aí fica 1 menos 0, fica 1. Então, no final eu tenho 1 sobre x, né? Porque sobrou um x daqui. Só que 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui tende a 0. Tá? Isso aqui foi para o infinito positivo. Mas como é x ao quadrado aqui, e tá, o meu resultado no final aqui dá 1 sobre x, se eu botar menos infinito, dá 0 também. Então eu sei que no meu gráfico lá, na minha função, na minha funçãozinha, eu sei que a minha função ela tende ao infinito. Tanto para cá, tanto para cá. Só que eu não sei se é por cima ou se é por baixo, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que olhar mais para frente. Mas eu sei que a minha função tem um comportamento que ou vai ser uma cara assim, ou vai ter uma cara assim, e a mesma coisa para o outro lado, tá bom? Maravilha. Agora, os limites, as assíntotas verticais são os valores em que a minha função explode, né? Minha função vai tender ao infinito. E aí, nesse caso aqui, é tranquilo você olhar pelo denominador. Qual o valor que vai explodir isso aqui? Né? Explodir a função. Vai ser quando os valores de x, que isso aqui vai tender a 0. Tá? Então eu sei que é 3 e menos 3. Então olha lá. Só vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Limite de x tendendo a 3, né? Na minha função. X sobre x ao quadrado menos 9. Tá? Se eu botar 3 aqui, fica 3 dividido por 0. Isso aqui dá infinito. Tá bom? Mas aí eu tenho que tomar cuidado se o 3 é maior ou menor do que o meu limite está tendendo pelo lado esquerdo ou pelo direito. Então, olha lá. Se eu pegar valores maiores do que 3, aqui vai dar um número um pouquinho maior do que 9. E aí aqui vai ser um cara que tende a 0, mas tende a 0 por valores positivos. Tá? Então, aqui eu tenho um número positivo dividido por um número positivo. E aí dá mais infinito. Beleza. Se eu pegar limite do x tendendo a 3 por valores menores dessa função aqui, menores do que 3, né? Menores do que 3, estou pegando por esse lado de cá, né? Então, menor do que 3, aqui embaixo vai dar um número negativo. Então, vai dar um número dividido por um número negativo. Isso aqui tende a menos infinito. Tá? Então, olha, se eu pegar valores maiores do que 3, estou tendo uma explosão aqui para cima. E menores do que 3, estou tendo uma explosão aqui para baixo. Tá bom? Mesma coisa vai se repetir para o x tendendo a menos 3. Vamos pegar valores maiores do que menos 3. Ou seja, valores para cá, né? Então eu tenho aqui x dividido por x quadrado menos 9. Então valores maiores do que menos 3. É menos 2, ponto alguma coisa. Isso aqui ao quadrado vai dar um número menor do que 9. Então esse cara aqui vai ser negativo. E em cima, como é menos 3, já é negativo. Negativo com negativo, isso aqui tende a mais infinito. Tá? Então aqui, para valores maiores do que menos 3, tem uma tendência aqui para cima. Tá? Então, minha função explode para cima. E a mesma coisa agora para valores menores do que menos 3. Então, x tendendo a menos 3 por valores menores, o que eu tenho aqui? Tenho x dividido por x quadrado menos 9. Né? Aqui vai dar um número negativo. E aqui
vai dar menos 3,1, por exemplo, ao quadrado dá um número maior do que 9. Então, em cima eu tenho um número negativo, e embaixo eu tenho um número positivo, que é um número menos 3,1 ao quadrado é maior do que 9. E aí dá um número positivo aqui. Isso aí nos diz que isso aqui tende a menos infinito. Ou seja, se eu pegar valores menores do que menos 3, eu vou ter esta cara daqui. Tudo bem, gente? Então aqui a gente deu uma olhada nas assíntotas. Então aqui eu já sei que a minha função explode para cá, né? E a minha função ela explode para lá. Falta determinar o comportamento aqui, né? Nesse meio termo da minha função. Isso aqui, por que ela explode para lá? Porque a gente viu aqui as assíntotas horizontais, elas tendem a zero. Beleza, crescimento ou decrescimento da minha função. Aí o que a gente faz? É só para entender se a minha função ela aponta sempre para baixo ou tem algumas partes que ela cresce, né? Isso aqui vai ser importante para determinar aqui. Vai que aqui eu começo a subir, ou então aqui começa a descer, entende? Isso aqui é para determinar esse miolinho que está faltando, tá? Como que a gente faz isso? A partir da primeira derivada. A gente vai ter que derivar a minha função, e aí, se ela for positiva, se a derivada for positiva, no intervalo lá de x, a minha função é crescente. Se ela for negativa, a minha função é decrescente. Para fazer essa derivada aqui, a gente usa a regra do quociente, né? Então, a regra do quociente está representada aqui embaixo, e ela é o seguinte. Derivo o primeiro, né, o a, dá 1 vezes o segundo, então é x² menos 9, menos o primeiro, que é x, que multiplica a derivada do segundo. Derivada de x² menos 9 dá 2x. Tudo bem? E embaixo eu só tenho a mesma coisa, né, o de baixo, x² menos 9, só que eu elevo ao quadrado. Se a gente organizar esses termos aqui todos, aqui dá menos 2x², eu tenho o seguinte, menos x² mais 9 dividido por x² menos 9 ao quadrado. E daqui a gente vê o seguinte, ó, esse termo daqui de cima, ó, x² é um termo positivo, mais um termo positivo, este termo daqui, só esse, hein? Ele é positivo. Embaixo, ó, como é x² menos 9 ao quadrado, aqui também só vai ter um número positivo, porque qualquer número ao quadrado vai ser sempre positivo. É número real, né? Só que como eu tenho esse menos aqui, a gente tem o seguinte, a minha função derivada, ela é menor do que zero para todos os valores de x. Tá? Por quê? Porque tem esse menos aqui na frente e essa fração aqui é sempre positiva. Então a minha função ela é sempre decrescente. Não vai ter nenhum momento que a minha função aponta para cima, ela está sempre caindo. Tá? Máximos e mínimos. Galera, máximos e mínimos são aqueles pontos, o ponto mais alto assim de uma montanha ou o ponto mais baixo de um poço da minha função, né? E aí é para a gente saber se tem realmente esses pontos aqui na minha função. E aí o que a gente tem? A gente olha a partir da derivada. Um ponto máximo ou mínimo é também chamado de ponto crítico e é um ponto em que a minha função derivada ela é igual a zero, tá? Então olha lá, se eu pegar minha derivada aqui, ó, isso é menos x² mais 9 dividido por x² menos 9 ao quadrado, ela tem que ser igual a zero. Para ela ser igual a zero, o que acontece? Esse termo aqui tem que ser diferente de zero, a gente já viu, esse termo aqui é diferente de zero, e o termo de cima tem que ser igual a zero, né? Então eu tenho o quê? Que menos x² mais 9 tem que ser igual a zero. E a gente vê que não tem como isso ser igual a zero, porque x² teria que ser igual a menos 9, tá? Então o número ao quadrado não dá negativo, então não tem máximos ou mínimos, tá bom? Não tem máximos ou mínimos a minha função. Não tem nenhum valor de x que vai zerar a primeira derivada. Tá bom? Bom, o último tópico que a gente tem que olhar agora é sobre a concavidade. Para estudar a concavidade, eu preciso da segunda derivada. A gente obtém essa segunda derivada ou derivando duas vezes essa função, ou como a gente já tem a primeira derivada, a gente deriva a primeira derivada mais uma vez, né? Eu já trouxe pronto para a gente ganhar um tempinho. Essa aqui é a segunda derivada. E aí o que vai acontecer? O sinal da segunda derivada vai me ditar como que é a concavidade.
E aí, como que funciona essa concavidade? Tá aqui um quadrinho, ó. É o seguinte, ela é côncava para cima, e aí ela tem esse formato tipo um sorrisinho, quando a segunda derivada é positiva. Então pensa assim, coisas positivas, coisas felizes, né? Então já imagina aqui um sorrisinho. Segunda derivada positiva, côncava para cima. Segunda derivada negativa é côncava para baixo, tá? Aí lembra de uma carinha triste, beleza? E se a gente encontrar algum ponto em que a concavidade muda ou de positiva para negativa ou de negativa para positiva, a gente chama de ponto de inflexão. Como que a gente faz isso? Detalhe importante é que quando você calcular a segunda derivada, tenta botar em evidência alguns polinômios, né? Fatora o máximo que der e aí você vai botando em evidência. Por exemplo, aqui eu botei 2x, não botei 2x ao cubo mais 54x. Eu botei em evidência 2x aqui para simplificar. Então agora a gente só vai estudar o sinal da segunda derivada. Aí eu já trouxe todos aqueles pontos importantes, né? O 0, o menos 3 e o 3, que a gente tem, é o que a gente tem marcado. E aí eu vou estudar qual é o sinal dessa minha segunda derivada nesses pontos, tá? Vamos primeiro ver os pontos em que a minha segunda derivada é positiva. Daqui a gente pode concluir algumas coisas, ó. x² mais 27, esse termo aqui, ó, x² mais 27, só tem como ser positivo, porque x² é um número positivo, somado com um número positivo, esse termo aqui é sempre positivo. Então ele não vai influenciar muito na nossa história. O que a gente vai olhar bastante é esse 2x e esse termo daqui de baixo, que eles podem ser negativos ou positivos. Tá? Então vamos olhar o termo aqui de baixo. O x² menos 9. Bom, ele vai ser maior do que zero se o x for maior do que 3, né? Se eu pegar um número maior do que 3 aqui, vai dar, por exemplo, 4 dá 16 menos 9, dá um número positivo. Ou se eu pegar um x menor do que menos 3, porque menos 3 ao quadrado vira 9, e aí pegar números menores, menos 4 ao quadrado dá 16 e a história se repete. Tá? Então a gente já tem isso aqui, né? Se o x maior do que 3, esse meu termo aqui de baixo é positivo, tá ao cubo, né? Mas é um número positivo, ao cubo dá positivo. E se ele for menor do que menos 3, também vai ser positivo. Se ele for menor do que 3, ou então maior do que menos 3, esse termo aqui é negativo. E aí a gente dá uma olhada aqui nesse termo, ó. Se o x é maior do que 3, quando eu botar 2x aqui, vai ser um número positivo também. Então o que eu vou ter aqui? Para x maior do que 3, o que eu tenho? 2x é maior do que 0, esse termo é maior do que 0 mesmo, e aqui o termo de baixo a gente viu aqui no cantinho, que também é maior do que 0. Então todo mundo é maior do que 0, a minha segunda derivada é positiva aqui, o que significa que nessa região eu vou ter uma concavidade para cima. Tudo bem? Maravilha. Vamos ver agora o outro caso que a gente tem aqui, que é o x menor do que menos 3. X menor do que menos 3, o que eu tenho? Esse termo daqui, ele é maior do que 0. Esse termo aqui é maior do que 0 sempre, né? E esse termo daqui, como eu estou pegando um número negativo, esse termo daqui vai ser menor do que 0. Então, menos com mais dá menos. Menos dividido por um número positivo dá negativo também. Então, a minha concavidade para números menores do que menos 3 dá negativo, tá? Estou pegando esses valores daqui. Então, até agora a gente tem isso aqui. Vamos olhar essa região aqui de dentro, né? Vamos lá. Se eu pegar um x menor do que menos 3, x menor do que menos 3, mas eu estou pegando antes do zero, tá? Então tá 0. Um x entre 0 e 3. X entre 0 e 3, esse termo aqui de baixo, por conta daquele nosso estudo do início, esse termo aqui de baixo é um número negativo, né? Porque se eu pegar um número aqui, 2, por exemplo, 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 9 dá menos 5. Menos 5 ao cubo dá menos 125. E aí é um número negativo também. E esse termo daqui, ele é positivo. Então, olha só, positivo com positivo, positivo. Dividido por um número negativo, dá negativo. Então, entre 0 e menos 3, a gente tem o quê? Concavidade negativa. Concavidade para baixo. Tudo bem? E agora, o que faltou é entre 0 e menos 3. Então, eu estou pegando o quê? Um número que é maior do que menos 3, né? Mas é menor do que 0. Tá bom? Então vamos lá. Esse número é positivo sempre. Ó, um número é maior do que menos 3. Então é menos 2, menos 1. A gente viu que um número que é maior do que menos 3, esse termo daqui é negativo, né?
Menos 2 ao quadrado dá 16, menos 2 ao quadrado dá 4, desculpa. 4 menos 9 dá menos 5 e a mesma história se repete. Tudo bem? Só que como eu estou pegando um número negativo, 2x também é negativo. Então eu tenho menos vezes mais, que dá menos dividido por menos dá mais. Então aqui ó, é maior do que zero. E a gente já tem toda essa região analisada. Tá bom? Maravilha. Se a gente tem isso, juntando com o que a gente tinha anteriormente, esse gráfico aqui que a gente foi completando, olha só o que a gente tem. Olha, aqui é o zero, né? Esse pontinho aqui é o zero. Então eu sei que aqui, ó, a partir do 3, a minha concavidade é positiva, o que me diz que essa função assim está correta, está com uma barriguinha assim para cima, né? Tipo um sorrisinho. Entre 0 e 3 ela é negativa. A gente sabe que a minha função passa por esse ponto. Então eu já sei que ela tem essa cara daqui. Tudo bem? Aqui, entre menos 3 e 0, a concavidade é para cima, então tem uma barriguinha assim, ó. Tem que passar por esse ponto, né? E aí você vê aqui daqui, ó, saiu de uma concavidade para cima para uma concavidade para baixo, mudou o sinal da segunda derivada, isso significa que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. E aqui embaixo eu tenho essa barriguinha negativa também, é como se fosse uma boquinha triste. Show de bola? Juntando tudo que a gente tem, a nossa figura aqui, ela tem essa cara daqui, ó. Aqui, a gente sabe que no 3 e no menos 3... Opa! No 3 e no menos 3, a gente tem assíntotas, né, verticais. Tudo bem? A gente viu que aqui no 0 tem um pontinho de inflexão, né? Ó, veio para cá, passou por esse ponto aqui e foi para lá. Beleza? A gente viu que tem uma assíntota para cá, né? E a gente viu que tem uma assíntota horizontal que tende a zero aqui, né? Então, o nosso gráfico faz isso. A mesma coisa para esse lado aqui. A gente tem essa assíntota daqui, mas também tem a assíntota horizontal indo a zero também. E aí, esse é o nosso gráfico da função desejada. A gente juntou todos aqueles passos e aí a gente teve esse esboço daqui. Tudo bem? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Galera, não esquece de se inscrever e deixar seu like, que isso ajuda demais a gente chegar em cada vez mais alunos. E não esquece também do materialzinho de apoio aí, é um resumão, tem todo esse passo a passo aqui que eu fiz com vocês nessa aula. E ele está totalmente gratuito, o linkzinho está na descrição, só clicar e baixar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!